Esse vídeo eu quero começar de forma diferente. Eu quero me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Ana Nascimento e aqui nesse canal que você escolheu se inscrever, eu coloco os meus devocionais. Aquilo que eu escrevo no meu caderninho durante os meus momentos com Deus. E é aquilo que Ele ministra no meu coração e me ensina. E eu não consigo reter somente para mim, então eu compartilho também com vocês. Seja muito bem-vindo a esse canal, você que chegou agora, você que já está há mais tempo, porque eu nunca dei boas-vindas a ninguém aqui. Mas eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos e pedir para que vocês compartilhem o meu canal para mais pessoas que querem saber mais de Deus, que querem conhecer mais o Senhor. Aqui é um espaço livre, você também pode me mandar mensagens, pode fazer comentários sobre aquilo que você também quer aprender com o Senhor, que eu posso aprender, ou então, se eu já aprendi, ministrar aqui para vocês no canal no YouTube. Então, seja muito bem-vindo e vamos pro vídeo. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu consigo entender sobre o segredo da plenitude. A salvação, ela é o nosso único caminho para sermos libertos da nossa maldade, da nossa indisciplina, dos nossos maus hábitos, dos nossos pecados. Mas isso aqui, essa questão da salvação, não deveria ser segredo para ninguém, não nos dias de hoje. Ao contrário da completude de caráter, ou seja, da plenitude que nós encontramos em personagens de livros, em personagens de filmes, enfim, na Bíblia nós não vamos encontrar ninguém além de Jesus que seja completo em seu caráter, completo em suas boas ações, tenha uma vida plena, sabe? Que esteja completamente disposto e inteiro para cumprir a missão. Somente Jesus tem essa completude e essa plenitude. Mas por que eu tô querendo então falar sobre o segredo da plenitude se eu acabei de dizer que Jesus é pleno? Somente, calma que eu vou te explicar. Nós somos constantemente desconstruídos e construídos por Deus. Deus, ele se coloca na sua palavra como o nosso oleiro e nós somos barros em suas mãos. Isso significa que nós estamos em um constante processo aqui na terra até que nos tornemos a obra final que ele desejou desde o início pra gente. Paulo, que antes se chamava Saulo, era um perseguidor dos cristãos. Ele foi transformado pelo Senhor através de um encontro com Deus. Desse encontro, ao ouvir a voz do Senhor como um trovão, ele simplesmente se rendeu à irresistível graça do Senhor. Mas quando ele começou a sua missão, ele estava cego, ou seja, ele não estava bem. Em Atos 9, capítulo 6, quando Paulo se encontra com o Senhor e pergunta a ele o que ele quer que ele faça, o Senhor ordena que ele entre na cidade de Damasco. Mas quando ele abre os olhos, ele nada vê. E isso é a primeira limitação de Paulo no seu caminho com o Senhor. A partir desse capítulo, quando nós estamos lendo as histórias de Paulo e as peregrinações dele como um apóstolo de Cristo, nós vemos que ele passa muitas dificuldades e ele deixa claro pra gente que a vida cristã não é um morango, como dizem, né? Paulo é um dos apóstolos mais reconhecidos da Bíblia. Ele é um dos que a gente mais usa para falar quando tratamos da igreja e tratamos do nosso comportamento como cristão. Até porque ele bateu muito nessa tecla. Após a sua transformação, ele nos ensinou muito sobre o que é fidelidade ao Senhor e sobre o que é viver de acordo com a vontade de Deus e seguindo os passos de Cristo. Porém, nada disso o poupou de passar por sofrimentos. E ele deixa claro pra gente em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. E agora você deve estar me perguntando por que eu tô falando de plenitude e apresentando a vida de Paulo para vocês, se ele passou por tudo isso. E olha que eu nem terminei todos os versículos que eu falei, viu? Eu parei no versículo 25. Quando falamos sobre estar bem, nós usamos a palavra estar,
que significa estado, condição. E Deus nos chama para servir incondicionalmente, independente do nosso estado. No capítulo seguinte de 2 Coríntios, capítulo 12, o Paulo ele fala sobre o espinho da carne. Para quem não sabe, o espinho da carne é algo que o acompanhou em toda a sua trajetória como apóstolo de Cristo. A gente não sabe muito bem o que esse espinho da carne significa, mas no versículo 7 do capítulo 12, Paulo nos diz que esse espinho da carne é para que ele não ensoberbecesse com grandeza, com a grandeza das revelações, que ele não tivesse soberba no coração, foi dado a ele esse espinho na carne. No versículo 8 ele diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor respondeu a ele: a minha graça te basta. Isso fez com que Paulo entendesse o segredo da plenitude. Talvez não seja algo palpável, mas seja algo que nasça junto com a graça do Senhor, com o contentamento. E ele nos fala sobre contentamento na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo da plenitude é saber que Deus, nosso Pai, te fortalece e crer que a força dele é suficiente e ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o Senhor nos dê uma fé inabalável, porque quando eu olho tudo o que Paulo passou e tudo o que ele nos relata, eu vejo que ele foi um homem que viveu pela fé. Ele foi um homem que viveu através de todas as circunstâncias, porque ele tinha uma fé inabalável. Ele aprendeu a estar contente, se contentar com qualquer situação, porque ele tinha uma fé inabalável. E nós precisamos ter também essa fé como Paulo teve. Nós precisamos ter uma fé inabalável. Esse é o segredo da plenitude. Então que o Senhor te abençoe, possamos ter uma vida como Paulo, até porque ele diz para sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, e que possamos viver uma vida de fé inabalável. Eu tenho uma fé inabalável de que você vai compartilhar esse vídeo com muitas pessoas que precisam aprender mais sobre ter plenitude e que querem saber o segredo dela. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!